Alfa Lima Whisky 301 Santo Domingo, responda. Um Boeing 757 desaparece do radar com 189 pessoas a bordo. Santo Domingo. Logo, os destroços do avião são encontrados no mar. Não há sobreviventes para contar o que houve. Esse acidente foi a primeira grande perda de um avião Boeing 757. Os investigadores não encontram pistas nos destroços. Somente a caixa preta do avião pode dizer o que houve. A fita levanta questões estarrecedoras. 301 Santo Domingo, responda. Meu anemômetro não está funcionando. O que está vendo? De que forma a falha de um único instrumento Senhor, puxe! pode ter levado à queda de um dos jatos de passageiros mais sofisticados do mundo? Mayday, desastres aéreos. Essa é uma história real, baseada em relatórios oficiais, transcrições do controle de tráfego aéreo e do gravador de voz da cabine. Alerta ignorado. Aeroporto Internacional de Gregório Luperon, em Puerto Plata, República Dominicana. 6 de fevereiro de 1996. A pequena ilha caribenha é um local popular de férias de verão. Um atraso reteve um grupo de turistas alemães. Há problemas mecânicos com o jato que deveria levá-los de volta para Frankfurt. A empresa aérea conseguiu locar um outro avião para o voo. O jato substituto é de propriedade de uma empresa de fretamento turca, a Birgner. Eles têm um 757 que está na pista faz quase 3 semanas. Mas é preciso várias horas para deixar o avião pronto para voar e para que a tripulação turca embarque. Às 10h15 da noite, o avião e a maior parte de sua tripulação estão no portão. Mais de 4 horas depois do horário previsto para a decolagem, o primeiro passageiro começa a embarcar. Eles têm uma viagem de 9 horas pela frente até Frankfurt. Puerto Plata, Alfa Lima Whisky 301 solicitando pushback. Logo depois das 11h30, o voo 301 da Birgner tem permissão para deixar o portão. Momentos depois, ele se dirige para o início da pista. Tripulação da cabine, tomem seus lugares. Prontos para a decolagem. Vamos lá. O 757 é um avião novo para o copiloto Aykut Gergin. Ele tem menos de 75 horas de voo neste avião. Todas elas nos últimos 3 meses. Obrigado. Pronto para a decolagem? O comandante Ahmet Erden, ao contrário, é um dos pilotos mais experientes da Birgner, com milhares de horas nesse tipo de avião. Alfa Lima Whisky 301 liberado para a decolagem. 301 liberado para a decolagem, pista 08. Liberado para a decolagem, pista 08301. Obrigado. Tenha um bom voo. Um bom voo. Tenha um bom voo. Mullis Evrenessolo está nesse voo como piloto substituto. Assim como o copiloto Gergin, ele voa o 757 há menos de 3 meses. À medida que o avião acelera para ganhar velocidade de decolagem, uma chuva leve começa a cair. Potência ligada. Verificado. O copiloto Aykut Gergin observa seu anemômetro para uma verificação de rotina do instrumento. Quando o avião acelera para a velocidade de decolagem, o copiloto dá a indicação de 80 nós. 80 nós. Verificado. Em tese, o comandante deve verificar se seu anemômetro também marca 80 nós. Meu anemômetro não está funcionando. A leitura da velocidade relativa da aeronave deve ser a mesma para piloto e copiloto. 120. Mas as leituras não coincidem. O seu está funcionando? Sim, senhor. Me avise quando. Erden quer que seu copiloto lhe avise quando o avião atingir a velocidade de decolagem.
V1. A 150 nós, o avião atinge V1, o ponto de não retorno. Girar. O comandante precisa puxar seu manche e colocar o avião no ar. Subida positiva. Recolher trem de pouso. Subida positiva, trem de pouso recolhido. Às 11h42, o avião decola. Segundos depois, o anemômetro do comandante Eden começa a funcionar. É possível desligar os limpadores? Certo. Limpadores desligados. Potência de subida? Potência de subida. O copiloto Gergen reduz a potência dos motores para uma subida gradual para a altitude de cruzeiro. 301, voo 45, mudando de frequência Santo Domingo. 1243. 1243. Até mais, senhor. Subindo para 2.500 pés, Santo Domingo, boa noite. o copiloto Gergen faz contato com a principal torre da ilha de Santo Domingo. Alfa Lima Whisky 301. Subir e manter 280. Acionar piloto automático central. Piloto automático central no comando. Obrigado. A 1 minuto e 30 segundos de voo, o piloto automático assume. Agora, os computadores a bordo fazem todos os cálculos e ajustes necessários para manter o avião subindo em segurança. Quase que imediatamente o computador relata um problema. Alarme de rudder ratio. Alarme de velocidade. 2 alertas diferentes avisam os pilotos que o avião está voando rápido demais. Mas o anemômetro do copiloto indica que o avião está subindo a uma velocidade normal de 220 nós. Há algo errado aqui. Sem saber da existência de problemas, o controlador direciona o voo 301 da Birgen Air para que continue subindo. Alfa Lima Whisky 301. Reporte Pokeg. Certo, 280, vou chamá-lo sobre Pokeg. 301. Certo, alguma coisa não faz sentido. Está vendo? A situação na cabine fica mais confusa. O anemômetro do copiloto mostra que o avião está voando devagar demais. O meu mostra só 200 agora, senhor, e decrescendo. Mas o anemômetro do comandante mostra que o avião está voando rápido demais, 325 nós. Os dois estão errados. O que podemos fazer? Checando os disjuntores. Sim, senhor. Quando o primeiro alerta é eliminado, um alerta mais persistente o substitui. O alarme de excesso de velocidade diz à tripulação que eles se aproximam de 350 nós, a velocidade máxima para a qual o avião foi projetado para voar nessa altitude. Certo. Tudo bem. Vamos aumentar a velocidade relativa. O reajuste dos disjuntores leva o alarme a se desligar, mas isso não resolve o problema. O anemômetro do comandante Eden continua mostrando que ele está voando rápido demais. Agora está a 350, é isso? Confuso diante das informações conflitantes, o comandante Eden resolve fazer o que o avião quer. Ele diminui a velocidade. Muito bem, vamos fazer assim. Uma atitude que provoca resultados alarmantes. Meu Deus! O 757 está emitindo alertas que estão confundindo a tripulação. Confusa, a tripulação luta para solucionar o problema. A vida de 189 pessoas depende de eles conseguirem fazer a coisa certa. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos. Pouco depois de decolar da República Dominicana, o voo 301 da Birgen Air está com problemas. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! A cabine é tomada por um som inquietante, o alerta do Stick Shaker. Um alerta de Stick Shaker é um alarme de stall iminente. Significa que o avião está prestes a atingir uma velocidade baixa demais, na qual não conseguirá sustentar o voo. O alerta é tão sério que, na verdade, faz vibrar o manche do piloto. Combinado a um movimento ruidoso, é impossível ignorá-lo.
Para aumentar ainda mais a confusão da tripulação, o avião começa a vibrar e a mergulhar sem controle. Tenho certeza de que todos os passageiros no avião sabiam que havia alguma coisa em comum, pois o avião começou a sacudir numa manobra bastante violenta. Esse não é o único problema que a tripulação está enfrentando. ADI! O horizonte artificial é basicamente um indicador arredondado, que nesse avião é uma tela, mas é azul na parte de cima e marrom na parte de baixo, e mostra não apenas o pitch do avião, mas também sua inclinação. No mostrador, azul representa o céu. Quanto mais azul, mais acentuada a subida. Nesse exato momento, ele está indicando que o nariz do avião está perigosamente alto. Então, a mais de 7.000 pés acima do oceano, o avião vira violentamente para a direita e começa a mergulhar do céu. A partir do momento em que o stick shaker é ativado, a tripulação tem de tomar medidas adequadas para resolver o problema ou ela irá acabar perdendo o controle do voo. As alternativas para a solução do problema estão diminuindo, pois se eles deixarem o avião estolar completamente, será muito difícil manter o controle. O comandante Arden luta desesperadamente para que seu avião suba. Nariz para baixo. Ele tem apenas poucos mil pés para tirar um avião de 100 toneladas de um stall fatal. Os pilotos menos experientes oram e oferecem sugestões. Potência. ADI! 301, Skok. 377. Stand-by. O controle de tráfego aéreo ainda não sabe que o voo 301 está em grande perigo. Não estamos subindo! O que eu devo fazer? O senhor pode nivelar, nossa altitude está ok. O avião está caindo rapidamente. Certo, 5.000 pés. O comandante Arden está tentando pilotar um avião que se tornou praticamente incontrolável. Mais potência! Mais! Gerg empurra os manetes para controle total, mas não adianta. O avião cai em espiral em direção ao mar. Senhor, puxe! Está vendo? Alfa Lima Whisky 301, Santo Domingo, responda, por favor. Alfa Lima Whisky 301, Santo Domingo, responda, por favor. Menos de 5 minutos depois da decolagem, o voo 301 da Virgin Air desaparece do radar. Responda, por favor. A Marinha Dominicana começa a procurar o avião desaparecido e seus passageiros. A caminho, eu fiquei pensando o tempo todo no que eu iria encontrar. Achei que fosse encontrar pessoas gritando, clamando por socorro. Mas eles descobrem algo muito diferente. O forte cheiro de combustível do jato paira sobre a água. Desliguem os motores! Destroços flutuam sobre as ondas. Pensei, não há ninguém vivo aqui. Não vimos nenhum sobrevivente, nem cadáveres. Eu realmente achei que o avião tivesse se desintegrado no impacto. Dentro de horas, mais do que apenas destroços começam a flutuar na superfície. Por volta das 5h20 da manhã, quando os cadáveres começaram a surgir, eu realmente senti um grande pesar no meu coração. Naquele momento, eu não tinha certeza se teria forças para continuar o trabalho. As buscas continuam com a luz da manhã do dia seguinte. Navios de resgate americanos e dominicanos vasculham uma área de 1.300 quilômetros quadrados em busca de sobreviventes. Nenhum é encontrado. Agora cabe ao Conselho de Investigação de Acidentes Aeronáuticos da República Dominicana descobrir o que causou esse acidente. Estabelecemos um acampamento base em um hotel na praia de Cabarete, bem ao sul do local do acidente.
Nos dias seguintes, investigadores, repórteres e as famílias de algumas das vítimas chegam ao hotel. Próximo dali, as provas da tragédia chegam às praias dominicanas. Destroços do avião e pertences dos passageiros são levados à praia pelas ondas. Até os menores objetos podem ser uma pista valiosa na busca da causa do acidente. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes Americanos concorda em auxiliar os dominicanos em sua investigação. Bem-vindo à República Dominicana. Sou Emanuel Soufronte. Eles enviam um investigador a Puerto Plata. Vimos que seria preciso ajuda internacional para descobrirmos o que havia acontecido. Robert McIntosh também irá oferecer suporte a partir dos escritórios do NTSB em Washington. Algum sinal dos gravadores? Esse acidente em especial foi a primeira grande perda de um avião Boeing 757 na água. Me avise. Havia também uma maior urgência, pois aquele tipo de aeronave fazia parte da frota de muitas empresas aéreas norte-americanas e estava no mercado de transporte de passageiros no mundo todo. A fim de entender o que havia acontecido aqui, tínhamos apenas uma chave. E a chave eram as caixas pretas. Como em todas as empresas aéreas comerciais, o Boeing 757 leva um gravador de voz na cabine, que registra todos os sons da cabine. E um gravador de dados do voo, que registra inúmeras informações sobre as operações do avião durante o voo. Esses gravadores têm sinalizadores de localização subaquáticos e eles funcionam por 30 dias depois de submersos. Mas o oceano onde o avião caiu tem mais de 2.000 metros de profundidade. Tínhamos de localizá-los antes que os sinais gradativamente sumissem e também precisávamos removê-los antes que os dados fossem danificados pela água salgada, por isso estávamos em uma corrida contra o tempo. O NTSB solicita a ajuda da Marinha Americana, que aluga um veículo submersível chamado Curve. Curve significa veículo submarino controlado por cabo. Trata-se de um veículo com uma ligação. Ele possui um cabo através do qual é controlado, não é autônomo. O Curve é basicamente um submarino controlado por controle remoto, capaz de operar em profundidades onde nenhum submarino tripulado conseguiria. Enquanto o Curve não chega, o Major Soufronte começa a examinar as provas que possui. O radar em terra rastreou o avião à noite enquanto ele subia. Eu tenho o radar. A história do voo está registrada aqui. Basicamente, o que investigadores vamos fazer... estudam os registros do radar, juntamente com as conversas entre os controladores em terra e a tripulação. Eu tenho a gravação da torre de controle. Santo Domingo, boa noite. Alfa Lima Whisky 301 subindo com você. Alfa Lima Whisky 301, suba e mantenha 280. Certo, 280. A troca de informações entre o controlador e o voo 301 é normal. Os investigadores não detectam sinais de problemas. A última comunicação entre eles foi interrompida apenas com um aguarde. Espere um momento. 301, Skoke 377. Aguarde. Como você ouviu, não havia motivo para esse avião cair. O que teria feito com que alguma coisa desse errado, interrompendo o curso do voo tão rapidamente? Essa era certamente uma pergunta importante para nós. Todos os destroços encontrados são levados a uma base militar dominicana para serem examinados. Os investigadores examinam cuidadosamente os destroços recuperados. Pedaços da cabine, coletes salva-vidas, até mesmo partes do trem de pouso foram encontradas. Cada destroço é examinado à procura de sinais de uma explosão ou incêndio. Os investigadores também verificam se algum dos salva-vidas está inflado. Aquilo sugeriria que os passageiros teriam recebido algum aviso antes que o avião mergulhasse no mar. Os cordões em alguns dos salva-vidas estão soltos, mas os investigadores concluem que aquilo poderia ser o resultado do impacto violento do avião. A queda fora tão violenta que latas de café foram comprimidas em finas chapas de estanho.
Os destroços mostram aos investigadores que a queda do voo 301 da Birgen Air foi súbita e violenta. Mas eles não encontram provas de que teria havido uma explosão a bordo. O Major Souffront investiga a possibilidade de que o avião, que fora colocado em serviço no último minuto, talvez não estivesse em condições para o voo. Emanuel Souffront. Olá. Gostaria de ver os registros do avião Birgen Air. Pois não. Obrigado. Estão bem aqui. Aqui estão. Ele havia ficado em terra por algum tempo em Puerto Plata e aquilo nos interessou particularmente. Por que uma empresa operando normalmente teria um avião parado ali? Os investigadores descobrem que o avião não estava em terra para consertos. Com base em registros de manutenção, o avião parecia estar mecanicamente em ordem. A Birgen Air simplesmente não tinha passageiros o bastante para justificar o voo financeiramente. Por isso, eles mantiveram o avião e a tripulação em terra na República Dominicana durante quase 3 semanas. Os registros de manutenção do avião parecem ser mais uma dentre uma série de pistas que não levam a nada. O Curve chega ao porto de Puerto Plata. Em 28 de fevereiro, mais de 3 semanas depois do acidente, ele desliza sob as ondas em busca dos restos do jato da Birgen Air. O submarino robótico leva 2 horas apenas para descer os mais de 2.000 metros até o fundo do oceano. Dali, ele envia imagens dos destroços do voo 301. A cabine estava em uma posição bastante vertical e era basicamente o nariz do avião, sabe? Era possível ver a parte da frente dele, que estava sem dúvida alguma bastante arrebentada, quebrada e fragmentada. As pistas de que os investigadores precisam para solucionar o mistério da queda desse avião estão em algum lugar entre os destroços retorcidos do avião. As caixas pretas do avião são a prioridade máxima. O Curve rapidamente capta o sinal de um pinger em uma das unidades. Agora os operadores precisam manobrar o submarino em direção ao som. Eles precisam ver as caixas para pegá-las com os braços robóticos. Depois de apenas 90 minutos, a primeira caixa preta é encontrada. A primeira estava fora do avião, certo? Estava onde era possível vê-la. E assim eles apanharam a primeira caixa preta. Eles a agarraram e puxaram o braço para cima, de forma que não a perdessem. O sinal da segunda caixa preta também é ouvido. Mas depois de quase 2 horas, as câmeras do Curve ainda não conseguem captá-la. Eles sabiam que ela estava bem ali e eles estavam procurando por entre uma pilha de destroços e não conseguiam vê-la com as câmeras do veículo. Por isso, depois de tentar algumas vezes, eles começaram a levantar pedaços de metal e tirar destroços do caminho e então encontraram a segunda caixa preta sobre alguns destroços. O gravador de dados do voo e o gravador de voz da cabine do voo 301 são trazidos para a superfície e levados em um jato que os espera. Em algumas horas, as caixas pretas estão nos laboratórios do NTSB em Washington, D.C. Os técnicos se preparam para a transcrição dos valiosos dados das caixas. Os investigadores esperam que isso diga o que aconteceu a bordo do voo 301 da Birgen Air. Logo, eles irão desvendar uma espantosa falha de comunicação entre um piloto experiente e seu avião. Voltaremos a seguir com... Para desvendar o mistério do voo 301 da Birgen Air, os investigadores estão contando com as caixas pretas do avião. Aquele gravador de dados do voo era a nossa chave, então os técnicos começaram a trabalhar e nos forneceram esquemas visuais do que estava acontecendo com os motores e a velocidade relativa da aeronave para que pudéssemos tentar compreender por que aquele avião havia diminuído sua velocidade tão drasticamente e desviado do voo controlado, caindo no oceano.
Mas veja o cronograma 44. Os investigadores imediatamente percebem algo incomum com relação ao voo. Pitch de 15 graus. Nariz para cima. Parece alto. Quase o máximo. E então permanece assim? O avião começou subindo normalmente. Acionar piloto automático central. Mas os investigadores percebem que logo depois de o piloto automático ter sido acionado, o nariz do avião subiu. Eles também verificam que a velocidade do avião parece muito mais elevada do que deveria. 350 nós. Não pode estar certo. Sem dúvida, algo de errado com os números da velocidade relativa da aeronave. Isso nos levou a pensar que talvez devêssemos verificar o outro lado, o gravador de voz da cabine, e ver que tipo de informação ele poderia nos dar. Pode ligar isso para nós? Logo, os investigadores começam a completar as peças que faltam no quebra-cabeça. 80 nós. Meu anemômetro não está funcionando. Eles descobrem que o comandante Arden percebeu que seu anemômetro não estava funcionando. O seu está funcionando? Sim, senhor. Me avise quando. V1. Girar. Mas Arden não achou que o problema fosse sério o bastante para abortar sua decolagem. A fita revela que já no ar a tripulação fica confusa com uma série de alertas. Alarme de rudder ratio, alarme de velocidade? Para os investigadores, o comandante parecia estar ficando cada vez mais confuso com as mensagens que estava recebendo de seu avião. O meu mostra só 200 agora, senhor, e decrescendo. Os dois estão errados. O que podemos fazer? Os investigadores não sabem por que o anemômetro do comandante não estava funcionando, mas eles percebem que ele voltou a funcionar quando o avião começou a subir. Certo, tudo bem. Vamos aumentar a velocidade relativa. É uma descoberta reveladora que leva os investigadores a se concentrarem no dispositivo que envia as informações para o anemômetro. O tubo pitot. O tubo pitot é um sensor da velocidade relativa da aeronave. Trata-se de um tubo aberto em uma das extremidades que responde à pressão do ar. Quando o avião se move para frente, um aumento na pressão do ar dentro do tubo pitot faz com que o ponteiro do anemômetro movimente-se. Meu anemômetro não está funcionando. Mas se um tubo pitot é bloqueado, ele pode enviar leituras erradas aos instrumentos de medição do avião. Os investigadores suspeitam que o tubo pitot que alimentava o anemômetro da posição do comandante do jato da Birgenair estivesse de alguma forma bloqueado. Não sabemos por que ele estava bloqueado, mas isso indicava uma situação bastante interessante para nós. Então, começamos a verificar cuidadosamente o que poderia ter provocado aquele tipo de coisa. Senhor! O Major Suffront tem uma teoria. Ele volta para fazer perguntas aos mecânicos do avião. Suffront suspeita que os mecânicos possam ter passado uma fita em cima dos tubos pitot durante a manutenção. É um procedimento comum, mas se a fita não foi retirada, ela pode ter causado o acidente fatal. Talvez um pedaço de fita tenha permanecido acidentalmente. Não, senhor. Não passamos fita nos pitôs. Não fizemos nada com eles. Você se lembra de ter coberto os pitôs quando terminou a manutenção? Não havia nenhuma tampa. Não tiramos nem colocamos nenhuma. E foi então que descobrimos que os pitôs haviam permanecido destampados durante os 25 dias em que o avião permanecera estacionado no Aeroporto Internacional de Puerto Plata. A tampa para o pitot fica sobre a extremidade do tubo. As normas mandam que essas tampas sejam instaladas sempre que um avião precise permanecer no solo por um longo período de tempo. Uma bandeira visível lembra pilotos e técnicos que as tampas deverão ser removidas novamente antes da decolagem. Os investigadores descobrem que os tubos pitot do Birgenair nunca foram tampados e, de alguma forma, os pitôs destampados ficaram bloqueados. A recuperação dos tubos no leito do oceano é a única maneira que os investigadores têm para responder uma questão premente. O que bloqueou os tubos pitot? Ninguém sabe ao certo. A prova está a mais de 2.000 metros no fundo do Oceano Atlântico. Mas, mesmo que os tubos pitot estivessem bloqueados, como poderiam ter provocado a queda de um moderno jato?
e a morte de 189 pessoas. Não é como um carro, onde você tem apenas um velocímetro. Nesse tipo de avião, você tem um total de 3 anemômetros e há um computador de dados de voo que registra a velocidade em relação ao solo. A grande pergunta é como uma fonte deficiente de velocidade relativa da aeronave pôde ter resultado em um acidente. Ele percebeu o problema quando poderia ter abortado a decolagem, poderia ter voltado, mas ele optou por continuar. Agora, os investigadores analisam cada ação do comandante e descobrem que ele permitiu que um pequeno erro aumentasse e finalmente o dominasse. Girar. Subida positiva. Trem de pouso. Momentos depois da decolagem, o anemômetro do comandante Arden parece estar funcionando. Isso significa que ele está em desacordo. Mas os investigadores suspeitam que o medidor esteja respondendo às alterações na altitude. Potência de subida. À medida que o avião sobe através da atmosfera rarefeita, o ar preso dentro do tubo se expande, provocando um aumento de pressão. Na cabine, isso faz com que o ponteiro do anemômetro se desvie. Ainda que a altitude esteja causando o aumento de pressão, os sensores fazem uma leitura errada, como se estivesse havendo um aumento na velocidade relativa da aeronave. Por isso, nesse exato momento, a decolagem é padrão. O comandante Arden pode ter tido à sua disposição 5 fontes diferentes indicadoras da velocidade relativa, mas percebem que quando o problema teve início, ele não estava pilotando o avião. Piloto automático central? Piloto automático central no comando. Obrigado. O piloto automático estava. E a não ser que a tripulação o reconfigure, o piloto automático recebe suas informações sobre a velocidade relativa da aeronave de apenas uma fonte. Os dados mostram que o problema no voo 301 da Virgin Air começou quando o piloto automático assumiu. Logo depois que o piloto automático é ligado, o nariz do avião começa a subir. Os investigadores suspeitam que a tripulação não se deu conta de que o tubo pitot bloqueado estava enviando informações erradas ao piloto automático. O computador registrava que o avião estava rápido demais e levantou o nariz para fazê-lo diminuir. O piloto automático é muito inteligente e já sabe que possui toda a potência que ele vai conseguir para subir. A única coisa que o piloto automático faz é levantar o nariz. E ele levantou o nariz do avião dentro de sua autonomia de ação. Mas o piloto automático estava respondendo à informação errada. Momentos depois, ele emitiu 2 alarmes distintos. Alarme de rudder ratio, alarme de velocidade. Que o avião estava rápido demais para ser controlado com segurança. E o avião começa a receber alarmes de velocidade e uma variedade de coisas que mostram que o avião está com problemas. Alguma coisa não faz sentido aqui. Está vendo? Alguma coisa não faz sentido. O meu mostra só 200 agora, senhor, e decrescendo. Os dois estão errados. Os investigadores percebem que o comandante Arden concluiu erroneamente que os 2 anemômetros estavam com defeito. Na verdade, o anemômetro do copiloto sempre esteve correto. O avião estava voando devagar demais. O que podemos fazer? O comandante Arden não sabe mais em que instrumentos confiar. Vamos checar os disjuntores. Quando viram essas luzes de alerta, eles resolveram que iriam começar a puxar alguns disjuntores. Aquilo foi bastante estranho. O reajuste dos disjuntores faz o alarme desligar. Mas aquele ponteiro continuava a subir no mostrador do relógio até que ativou o alarme de excesso de velocidade. O sistema do piloto automático enviou ainda um outro alarme, o de que o avião estava voando rápido demais. Mas o que ocorria era exatamente o oposto. A velocidade do avião estava diminuindo. Vamos aumentar a velocidade relativa. Foi então que o comandante Arden cometeu o erro mais grave. Agora pode-se ver que ele puxa seus manetes de potência do motor. Os investigadores percebem que, como o avião já estava com pouca velocidade, puxar o manete foi desastroso. A tripulação recebeu o alarme mais sério que um avião pode emitir. E é então que ele percebe o stick shaker. Meu Deus! Meu Deus! Ele sente uma vibração nos controles de voo que literalmente fazem trepidar o stick e dizem que você tem que abaixar esse nariz. Em questão de segundos, o comandante Arden foi alertado de que seu avião estava rápido demais e logo depois de que estava a uma velocidade perigosamente baixa. Eles são exatamente opostos. São 2 alertas que ninguém esperaria receber assim, um logo após o outro.
O piloto automático é programado para se desconectar sempre que o stick shaker for ativado. Cabe ao piloto tirar o avião da situação de stall. Quando o piloto automático alcançou seu limite de autonomia, ele disse: fiz tudo o que eu podia. Agora é com você. Quando o piloto automático foi desligado, o comandante Aden de repente se viu no controle de um avião em seu momento de maior confusão. Se você observar o avião no topo da tela... As gravações da cabine levam os investigadores a uma conclusão assombrosa. ADI! O comandante Aden pode não ter percebido que seu avião estava prestes a estolar, mas o piloto substituto atrás dele sim. ADI! Esse outro piloto interveio dizendo ADI, ADI, ou seja, olhe para a ADI e coloque-se em posição onde você veria normalmente o nariz do avião, o nariz com 5 graus para cima, 10 graus. O piloto substituto queria que o comandante Aden reconhecesse que o nariz do avião estava perigosamente para cima. Os investigadores conseguem ouvir o copiloto Gergen tentando passar a mesma mensagem. Nariz para baixo. O que o 757 precisava desesperadamente era de um fluxo de ar sob as asas para gerar força de sustentação. A única maneira de conseguir isso era apontar o nariz para baixo e mergulhar. O que intriga os investigadores é que o copiloto tinha um manche idêntico ao do comandante. Ele poderia tê-lo empurrado e ele mesmo trazido o nariz para baixo. Ele poderia ter salvo o avião. Mas ele não fez isso. Em vez disso, ele e o outro membro turco da tripulação continuaram dando sugestões ao seu comandante mais experiente, porém completamente consternado. Não estamos subindo. O que eu devo fazer? O senhor pode nivelar, nossa altitude está ok. A gravação mostra que o comandante Aden ignorou conselhos valiosos que poderiam ter salvo o avião. No caso do Burgen Air, tem-se o caso de um copiloto relativamente inexperiente diante de um dos comandantes mais antigos da empresa. Não é adequado para ele dizer: eu vou tirar o avião do senhor. Em vez disso, ele tenta auxiliar, orientar o comandante, mas o deixa no comando. Outras culturas, outros treinamentos, outras empresas aéreas poderiam muito bem ter exigido que o copiloto assumisse fisicamente o controle do avião. Eu acho que a regra na cabine é respeitar a idade e a experiência, mas esse tipo de atitude pode acabar matando alguém. Nesse caso, foi o que aconteceu. O gravador de dados do voo revela que, em vez de empurrar o nariz do avião para baixo, o comandante Aden tentou conseguir mais velocidade de seus motores. Então a tripulação parte para a potência total. Mais potência! Mais! No ângulo em que o avião estava caindo, os motores não conseguiram ar suficiente. O uso de potência total era mais do que eles conseguiam suportar. O motor esquerdo foi o que parou primeiro. Com o lado direito com empuxo total, o avião balança como se sua asa esquerda estivesse presa em um galho. O avião entra em uma situação clássica de stall completo, na qual o nariz do avião cai e ele se vira sobre uma asa, uma situação agora bastante ameaçadora. O próprio 757 torna a situação pior. Como muitos jatos modernos, ele usa o chamado projeto de asa com curvatura. O ângulo das asas é ligeiramente para trás, para reduzir a resistência do ar e aumentar a eficácia do combustível, mas o projeto tem um senão. Uma das características dos jatos com projeto de asa de curvatura é que eles ficam cada vez menos estáveis quando se aproximam de uma situação de stall. Senhor, puxe! O que está vendo? O que está vendo? Manter o controle de um jato com asa de curvatura com a altitude que tinham era uma situação realmente muito problemática. Eles não conseguem e o avião cai na água. Agora os investigadores sabem por que o voo 301 da Burgen Air caiu. O que eles não conseguem compreender é por que o avião chegou a sair do solo. 80 nós. Meu anemômetro não está funcionando. A 80 nós, se os instrumentos do piloto e copiloto mostram-se conflitantes, a decolagem deveria ter sido abortada. V1. Os investigadores preocupam-se com a possibilidade de que o comandante sabia que os instrumentos não estavam funcionando de forma adequada. Se alguma coisa não está funcionando corretamente, não importa o que seja, deve-se abortar a decolagem. A 80 nós. Membros da equipe de investigação em Puerto Plata tentam descobrir quaisquer pistas que possam explicar por que o comandante Aden não abortou a decolagem.
Aquela noite estava chovendo. Talvez ele temesse não conseguir parar a tempo seu avião. Em termos de procedimentos, ele deveria ter parado, mas o aborto de decolagens em alta velocidade é uma coisa muito séria e as tripulações treinam para evitar esse procedimento, se possível. E sem dúvida verificamos os parâmetros da pista para nos certificarmos de que havia a pista adequada para aquela situação em especial. São feitas medições cuidadosas. Os investigadores concluem que, a 80 nós, quando percebeu o problema pela primeira vez, o comandante Eden tinha pista suficiente para parar seu avião. Ele poderia ter abortado sua decolagem. Há também a questão da tripulação convocada às pressas. Agora os investigadores se perguntam se a convocação da tripulação no último minuto pode ter influenciado sua decisão de decolar. O Bergen Air decolou com uma tripulação que provavelmente não esperava voar naquela noite. Eles não haviam descansado o suficiente, então embarcaram e devem ter sido apressados para iniciar alguns de seus procedimentos. Os investigadores consideram a possibilidade de que a tripulação que estivera longe de casa há mais de 2 semanas estivesse simplesmente ansiosa demais para chegar em casa. 08301, obrigado. Tenha um bom voo. Um bom voo. Tenha um bom voo. E aí vem o fator do homesick. Esse é o fator saudades de casa, quando os problemas menores são ignorados para que se possa voltar logo para casa. Seguir o vuelo e chegar a casa. Os investigadores nunca irão saber o que passava pela cabeça do comandante Eden quando ele optou por continuar com a decolagem. Nesse caso, o avião está acelerando rápido o bastante e o copiloto responde. V1. V1 é a velocidade de decisão e pelo treinamento agora não há outra alternativa. Eles têm de voar. Girar. E logo depois eles estão no ar. Depois que o avião já estava no ar, seus tubos pitot bloqueados levaram o comandante Eden a cometer uma série de erros críticos. Mas como é que os tubos ficaram bloqueados? Os investigadores irão descobrir que a morte de 189 pessoas foi causada por algo do tamanho de um clipe de papel. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos, no Nat Geo. Agora os investigadores sabem que um tubo pitot bloqueado levou uma série de alarmes conflitantes que confundiram o comandante do voo 301. Agora eles querem saber como aqueles mesmos alertas afetariam outros pilotos. Fomos a simulador de vuelo. Fomos para um simulador de voo e lá tentamos recriar as condições do que aconteceu na noite de 6 de fevereiro de 1996. Senhores, Stand by. O simulador mostrou aos investigadores que um alarme de excesso de velocidade, seguido de um alarme stick shaker, deixava até os pilotos mais experientes desnorteados. Os alarmes contraditórios eram potencialmente perigosos. Quando o stick shaker foi ativado, aquilo foi enervante. A gente fica atordoado. alguma coisa me diz que aquela buzina do alarme de velocidade máxima combinada com o stick shaker seria uma experiência tremendamente perturbadora para qualquer piloto de uma empresa comercial. Como resultado, a FAA publica uma diretriz onde consta que os treinamentos em simuladores para todos os pilotos de empresas aéreas sejam obrigados a incluir uma situação de tubo pitot bloqueado. A tripulação do voo da Bergen Air estava diante de um grande número de alarmes que continuavam disparando e cada alarme deixava a situação ainda mais complexa. Há muitas luzes de alarmes acendendo. Esse comandante está em uma situação que agora está piorando rapidamente. Por isso, há uma necessidade premente de que o comandante pilote o avião. A FAA pede à Boeing que altere alguns daqueles alarmes. Estas mudanças incluem o acréscimo de um novo alerta informando aos dois pilotos que seus instrumentos estão discordantes. E um caminho que possibilite aos pilotos desligarem alarmes incômodos com mais facilidade. Finalmente, a Boeing modifica seus aviões para que os pilotos possam escolher facilmente que tubo pitot o piloto automático está usando para as leituras de velocidade relativa da aeronave. No total, mais de 1.400 aviões da Boeing no mundo todo são afetados pelas novas diretrizes. Ainda resta uma última pergunta.
o que havia bloqueado os tubos pitot do avião. Os investigadores fazem uma longa busca tentando encontrar os tubos pitot do voo 301 da Birgen Air. Mas eles nunca foram encontrados. Mas no aeroporto de Puerto Plata não é preciso procurar longe para encontrar o mais provável suspeito, que não é gelo e nem poeira. Nós sabemos que a área ao redor de Puerto Plata tem muitas abelhas e vespas e animais, pássaros e insetos que gostam de construir seus ninhos. Um dos insetos é bastante conhecido pelos pilotos que decolam do aeroporto da República Dominicana. É a vespa que constrói ninhos de barro. Especialistas em insetos contam aos investigadores sobre uma conexão extraordinária entre as vespas e um tubo pitot. Quando a avispa albañilera está buscando área para construir seu nido, quando uma dessas vespas está procurando um lugar para construir seu ninho, ela está procurando um lugar mais ou menos tubular. Que tenha algo tubular, quando as avispas Quando essas vespas fazem seu ninho de barro, o barro, ao secar, endurece e se condensa. Se endurece e se compacta. Fica duro. Vespas que constroem ninhos de barro são invasoras, que fazem seus ninhos em locais disponíveis, como rachaduras nas casas ou até mesmo nos tubos pitot de aviões. A razão de que o avião estivesse tanto dia parado. 25 dias, o tempo em que o avião ficou parado na pista, foi suficiente para que qualquer espécie de vespa que constrói ninhos de barro construísse seu ninho nos tubos pitot. Os investigadores só podem concluir que vespas bloquearam os tubos pitot sem tampa, que alimentavam o anemômetro do comandante, provocando o defeito em seu funcionamento. Eles não colocaram de volta as tampas dos tubos pitot, portanto, num determinado momento, depois de um bom tempo, houve a possibilidade de algo como vespas terem entrado naquele tubo pitot. Os investigadores têm sua resposta. Em 6 de fevereiro de 1996, um inseto minúsculo levou a uma série de erros que provocou a queda de um avião e mudou o projeto da série mais bem-sucedida de aviões e passageiros do mundo.